Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Boa tarde, minha amiga linda. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem e você? Bem, graças que saudade, a Deus. amiga, né? Uma semana semana é muito, né? A gente só fica falando, já estão cobrando já. Você fica falando, vamos ter que não aumentar faz. o podcast, né? Tem sido muito bom. Verdade. Não sei se vocês têm acompanhado cada tema que nós estamos abordando aqui. Deus tem falado muito, tem sido muito edificante. E hoje não vai ser diferente, né, amiga? Estamos com 2 convidados aqui, gente de Deus, homem e mulher de Deus, uma família de altar, com um testemunho muito forte. Então, já compartilha aí, manda para aquela amiga, para aquele amigo que você sabe que precisa ouvir, para que possa ser edificado também. Pastor Rodrigo, Mari, sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Obrigada por terem aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente. Muito obrigada, gratidão. A gente vê Deus na vida de vocês, na família de vocês. E, né, amiga, vai ser muito edificante esse testemunho. Isso. Bom, para quem não conhece, eles são pastores da Igreja Evangélica Restaurar, né? Eu confesso que eu estou adaptando ainda, porque eles são consagrados, né, pastores, né, um pouco tempo. Amém. Mas foi muito marcante esse dia para mim. Eu sempre preciso na frente, gente. E assim, Deus manda orar, Deus manda fazer aquilo, e eu falo, meu Deus, acho que eu vou ter que estar com mais, então fica mandando. E assim, quando foi consagrado os pastores ali, sabe, Deus olhava o rostinho de cada um que estava ali. E foi muito forte que Deus falou, eu capacitei. Então eu olhava o rosto de vocês, e Deus falou forte, eu capacitei. Aí olhava os outros, eu capacitei. Então, eu falei, gente, que lindo, que é tão bom quando está na direção de Deus. Porque você vai tranquilo, né? Por mais que a gente não queira, mas a gente vai. É verdade. E vai tranquilo, porque a gente sabe que é na direção dele. É o que a gente fala, a gente não corou isso pra Deus, né? Então foi um presente do Senhor mesmo. Isso. E é aquilo que a gente fala, é os improváveis. É verdade. E o Senhor, Ele capacita a gente. Mas a palavra improváveis diz, pra nós, no olhar humano, mas pra Deus... É verdade. Porque a palavra diz, né? Improvável. Que Ele levanta as coisas loucas pra confundirem as sábias, não é? E eu sou muito fã dessas loucuras, porque a gente vê o agir mesmo de Deus, né? Quando Ele nos tira do improvável e nos torna algo que a gente pode olhar e dizer, é Deus. É verdade. Né? É muito maravilhoso isso. É porque assim, acontece tanta coisa na vida da gente, e a gente às vezes questiona Deus, né? Que Deus não tá vendo isso, não tá vendo aquilo. Mas ele é o Deus da justiça. Ele não nada foge dos olhos dele. É verdade. Então, e Deus conhece o nosso coração, que é o principal, né? Porque a gente consegue olhar o interior, né? O externo, né? O externo. Mas ele conhece nosso coração. Interior, então, e sabe quem que é verdadeiro. E é tão bonito isso, né? Porque ele que nos honra, né? Porque ele conhece realmente quem nós somos, né? É verdade. Eu queria agradecer por esse momento de poder estar participando aqui desse podcast, pela confiança, pelo carinho. Tá? Como vocês disse, Deus escolhe as coisas loucas, né? E se cumpre uma promessa em nossa vida, né? Jesus nos escolheu lá atrás e hoje nós estamos aqui para poder servir o reino, para fazer a vontade dele. Porque não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. É verdade. Ele que capacita, Ele que dá as oportunidades, a gente só tem que estar disponível a fazer a vontade do Pai. É verdade. Isso. E o tema hoje é o poder da oração, né? Porque as pessoas... Eu vejo que nós estamos numa situação, num momento muito difícil de vida, em todos os sentidos, né? Sim. Tristeza, luto, suicídios, muitos acidentes, muitas enfermidades assolando as famílias e muitas dependências, né? Dependência química, no álcool, tem crescido muito. E a gente vê as crianças, né? Muitas doenças nas crianças. Mas a gente tem uma arma muito poderosa que muitas vezes tem sido deixada de lado, que é a palavra e a oração, né? A oração no secreto, ela muda muito, ela muda destinos, né? Ela muda situações, ela muda histórias.
E muitas vezes as pessoas estão tão perdidas e não estão recorrendo a algo tão simples. Verdade. Que é a oração, o joelho dobrado, orar por um filho, orar por alguém, né? Sim. E eu digo isso, na semana passada nós tivemos uma perca muito grande, né? Inclusive até por isso nós não tivemos o podcast no sábado. A Daiane, né? Do nosso meio, trabalhou com a gente na Tarde da Bênção, uma pérola de menina. Verdade. Deixou um legado, né? Deixou um legado. Ela era uma menina muito de oração. Sim. Ela era. E eu lembro que eu vou compartilhar com vocês algo pra gente entrar nesse assunto e aí entrar na questão do pastor. O dia que eu soube, né, que ela estava internada, que ela estava com uma anemia muito profunda e tinha ido pra UTI, eu fui orar ao Senhor e Deus me mostrou que recolheria ela. Meu Deus. E ali eu comecei a orar pedindo para que Deus desse mais 15 anos para ela, como ele deu para Estevão, se eu não me engano, na Bíblia. E eu orei a semana toda, eu estava em Brasília e essa foi a minha oração. Pai, dê a ela mais 15 anos. Com 15 anos ela vai ver a filha crescer, a filha vai ficar independente e ela é cheia de vida. E nós ouvimos o não do Senhor, né? Mas o que eu quero dizer em relação a isso? O Senhor deu um não para nós, mas deu um sim para ela. E quando eu soube da notícia, né, que ela partiu, eu me entristeci muito e o que me vinha à cabeça era a última conversa que eu tinha tido com ela. Amiga, eu preciso ter vida para cuidar da minha filha, eu preciso. E aquilo me angustiou ainda mais, mas no tempo em que eu estive ali no velório, o pastor Delto esteve ali e compartilhou que ela foi desentubada. Ela chamou a pastora Renata e para a pastora Renata ela disse que Deus iria recolher. Então aquilo abrandou meu coração. Por quê? Porque ela já tinha aceitado o processo. Deus já tinha ministrado para ela e ela já tinha entendido, então ela foi em paz. Então assim, Deus ele é perfeito. E ali eu louvei ao Senhor por eu estar ali naquele momento, por eu ouvir esse testemunho que acalentou o meu coração, porque eu tinha orado por ela, pedindo mais tempo. E o Senhor disse, eu não tenho mais tempo, mas ela foi em paz. Então fique tranquila. Então isso é o poder do quê? De uma oração. E eu vejo o cuidado de Deus não só com ela, mas o cuidado de Deus comigo, que estava entristecida e ali, não que tenha sido mais fácil, mas acalentou o meu coração, porque o Senhor respondeu, ela estava em paz. E é isso que a gente tem que entender, esse é o poder da oração. E muitas vezes, mesmo que a gente receba uma negativa, porque no nosso caminho vai ter negativas. Sim. Na nossa caminhada, aliás, né, vai ter. Uma deixa aqui. Deus fala mais não para nós do que sim. Mas não é porque Ele não fala mais não. É porque nós queremos... Do nosso jeito. Do jeito nosso, é do ser humano. Sim. E não é a vontade de Deus. E Ele já tem a vontade dele traçada, né? Que é então, boa, perfeita e agradável. Perfeita e agradável. Então, pastor, conta para nós. Como foi a sua trajetória? Que não foi só flores, né? O pastor Rodrigo, ele tem um testemunho muito forte e lindo, sabe? Então, eu quero que ele mesmo conta, porque eu tenho certeza que muitas vidas, às vezes, ou passa por mesma situação, ou já passou, e é possível, né? Ser pastor, boca de Deus, né? Homem, né? Íntegro, família abençoada, de uma situação ser outra totalmente, né? E então é possível tudo, né? E é naquele que fortalece a gente, né? É verdade, isso aí. Eu gostaria de ler um versículo, porque esse versículo ele queima o meu coração. No livro de Atos, capítulo de número 16, a partir do verso 25, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltavam. Nesse cenário aqui, queridos, Paulo e Silas, eles estão presos por conta de quando eles chegaram na cidade de Filipos ali, eles começaram a ministrar a palavra de Deus. Eles ali libertaram uma menina que ela tinha ali um demônio de adivinha, ela ficava adivinhando as coisas e ela foi liberta.
através da vida de Paulo. E o que acontece? Aquela menina, ela tinha os seus senhores que lucravam através desse ato de adivinhação. E quando os senhores dela viu que já não tinha mais aquele espírito de adivinhar, que ela tinha sido liberta, o que acontece? Eles começaram a condenar Paulo e Silas. E a palavra de Deus vai dizer que jogaram ele na prisão, mas só que não foi numa prisão simples, foi no profundo da prisão. E chegou lá, acorrentaram os pés deles, prenderam eles, algemaram, e ali tinha os guardas, os seguranças, e por volta da meia-noite eles clamavam a Deus, eles oravam ao Senhor. E o mais lindo que mesmo ele estando num cenário de dificuldade, um cenário de luta, sabe, preso, chicoteado, humilhado ali, ele se lembrou que o Deus Todo-Poderoso, independente do lugar que nós nos encontramos e a situação que nós nos encontramos, Ele ouve a nossa oração. A palavra de Deus vai dizer que eles oraram e cantavam louvores ao Senhor. E por volta da meia-noite houve um terremoto. E a palavra vai dizer que as portas se abriram, não foi a porta, foi as portas. É isso. E a palavra também vai completar dizendo que todos foram libertos, não foram eles, através da oração daqueles dois homens. Então nós percebemos que através do momento que eu estou orando, que a minha esposa está orando, a nossa casa está sendo restaurada, a nossa casa está sendo liberta, as portas estão sendo abertas. Não fique só em nós. A oração tem um poder muito grande de alcançar vidas. É verdade. Aquela oração não alcançou simplesmente Paulo e Silas, mas a palavra vai dizer que todas as algemas foram abertas. E o interessante ainda é que ali existia vários, talvez com culpa, sem culpa, a Bíblia não diz, mas todos foram alcançados. Eu vejo aí a graça do Senhor, de Deus. Né? Então a unção, né, que a gente carrega e o poder da oração que nós temos não é só para nós. É para alcançar quem está ao nosso derredor. Alcança, não vem, a bênção não vem. Eu gosto muito de linkar com a vida de José. José, ele era abençoado, só que ele abençoava todos os patrões aonde ele passava. E os patrões não eram cristãos, né? Então, assim, a bênção do Senhor, a partir do momento que a unção está sobre nós, ela é para ela vir para nós e para quem está ao nosso redor. Sim, é verdade. É em nós e através de nós. E através de nós. Tão lindo que é, né? Deus é tão maravilhoso que... É um amor que não dá para comparar com nada. A oração tem poder. E a oração nós não podemos desanimar devido à situação que nós estamos passando ou até mesmo dos nossos familiares, da situação que se encontra. Nós temos sim que orar, buscar. Por quê? Porque Deus ouve a nossa oração. É verdade. Eu gosto muito também com a passagem do Josafá. A pastora falou esses dias, né? Eu sempre falo dessa passagem do Josafá, que ele venceu um exército, né, numerosos, até muito mais que o dele, através da oração, de adoração, porque eles também adoraram, né? No Antigo Testamento a gente vê várias respostas de oração, sem pegar uma arma. Tem noção, gente? Sem pegar uma arma. Então, em vez de Josafá, o rei Josafá, preparar a arma, procurar para enfrentar o exército no dia seguinte, não, ele colocou todos em oração. E aí no dia da batalha colocou os levitas cantando, né? E sem fazer nada. Deus fez uma confusão. Sim. Que, né? Confundiu todo mundo, começou a guerrear com o próprio eles e morreram. E além disso, eles pegaram os espojos deles. Sim. Deus foi muito mais, né? Então, sem pegar uma arma. Olha o poder. Um exército. Nós não podemos deixar de lembrar de Ana, né? Sim, não é verdade? Sim, também. Ana passou por um momento de aflição, um momento de vergonha, de humilhação. Por quê? Porque a Penina, vamos dizer assim, que é a sua rival, que a Bíblia nos mostra, ela zombava de Ana, porque Ana não poderia gerar. Não podia ter filho. Mas um certo dia ela fez uma oração diferente. Uma oração que muda a história. Uma oração que mudou o destino. E uma oração que não veio simplesmente só para agradar ela por ter um filho. Não. Porque Deus precisava de um Samuel. Sim. E ela, através daquela oração, outras pessoas também foi beneficiada. Por quê? Porque quem foi Samuel? Não é verdade? Sim. Então, muitas das vezes a gente olha para o nosso cenário
né? E ficamos com vergonha de orar, achando que a gente não é digno, ou talvez de orar por pessoas, pelo relacionamento, achando que já acabou, que não tem mais jeito. Não, continue orando. Continue orando, porque o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele ouve uma oração. E Ele mostra a hora de parar. Com certeza. Né? Quando chegou o tempo de aquele assunto tem que ser encerrado, Ele mesmo vai nos direcionar. É isso. Então nós temos que ter voltar a ter essa postura de oração. Eu vejo que hoje, na vida corrida que nós estamos tendo, muitas vezes as mulheres estão saindo do cenário do lar. E os lares estão ficando descobertos. Sim. Porque hoje a mulher está pau a pau, né, vamos dizer assim, com o homem, trabalhando fora, na luta. E eu não digo que isso é errado, mas a partir do momento que está roubando o nosso foco, a nossa essência, porque o homem é o sacerdote, mas quem administra, né, a oração, quem tem a sensibilidade é a mulher. A mulher sábia, ela edifica o lar. E hoje nós temos visto que os lares estão ficando descobertos. Por quê? Por conta dessa demanda, as mulheres estão se retirando da posição. Eu li um livro uma vez que falava de antigamente, quando os homens iam para as guerras e as mulheres ficavam em casa intercedendo para que eles voltassem, né? E hoje a gente não tem mais esse cenário. Sabe que eu vejo muito? Essa é uma estratégia do inimigo. É uma estratégia de ocupar, distração. Hoje o mundo está muito distraído com trabalho, que mais. Foco, então né? é uma jogada do inimigo para distrair. Então acaba o tempo sendo roubado. Sim. Né? Então a gente tem que vigiar. Sim. Né? E vigiar. E pôr prioridades. Tem que fazer. Hoje, o tempo, nossa corrida, a gente tem que pôr prioridades. O que é prioridade? É a nossa família. Deus em primeiro lugar, a nossa família. Né? E a nossa família é guerrear, gente. É guerrear de joelho. No ano que nós estávamos, no ano do posicionamento, eu lembro que o Senhor começou a me cobrar muito sobre posicionamento. E eu não entendia. Eu falava assim, Senhor, mas eu tô trabalhando na igreja, eu tô cuidando, eu faço isso e aquilo. Não tô entendendo, me esclarece qual é o posicionamento que o Senhor quer que eu tenha. E aí um dia, muito forte, ele disse, joelho no chão, se posicione, ore, pare de falar e só ore, né? No caso, pela minha casa. E aí eu entendi que o posicionamento, porque às vezes a gente acha que a gente tem que se posicionar, tem que pegar um ministério, tem que fazer. Não, às vezes é só se posicionar em oração. Começa dentro da nossa casa. Começa dentro da nossa primeiro casa. Ministério. Foi muito forte. Falando em casa, né? Entrando já no meu testemunho, eu vim de uma família disfuncional. Porque os meus pais se separaram muito cedo, né? E devido a meus pais terem se separado muito cedo, a gente viveu meio que, fomos crescendo meio que na liberdade, né? Um pouco ali, um pouco lá, um pouco ali, um pouco ali, mora um pouco com o pai, mora um pouco com a mãe. E quando meu pai e minha mãe se separou, eu fui morar com meu pai e meus outros irmãos foram morar com a minha mãe, né? E meu pai era um pouco mais rígido. E quando eu virei adolescente, né, eu queria sair, namorar, poder ir pras festas, pras baladas, não conhecia Jesus, né? A sua família, é isso que eu ia perguntar, não era evangélica? Não, minha família não era evangélica. E por que essa divisão? Os irmãos com a mãe e você com o pai? Teve algum motivo específico ou não? Não, acho que foi a divisão por meu pai ser um pouco mais rígido mesmo, né? Sim, cada um decidiu. Por escolha de momento mesmo, né? Porque minha mãe é um pouco mais liberal, então eu como não era o caçula, né? Tem um caçula, era acima do caçula, eu preferi ficar com meu pai, mais tranquilo, agora os outros mais velhos quis ficar com a minha mãe, né? E tá tudo bem. E quando aí eu completei em torno de 17 anos, né? Adolescente, eu queria sair, e meu pai meio que não deixava. Tinha horário para chegar em casa, né? Aquela doutrina. Eu falei, eu vou morar com a minha mãe. Eu vou morar porque minha mãe deixa dormir fora, minha mãe deixa chegar de madrugada, minha mãe deixa. Eu lembro que eu cheguei no meu pai e falei, pai, eu quero ir morar com a minha mãe. Ele falou, mas por que? Tá te faltando alguma coisa? O que aconteceu? Eu falei, não, eu simplesmente quero, meus irmãos tá lá, meus primos, e sair, isso e aquilo. Meu pai olhou bem pra mim e falou assim, pode morar com a sua mãe, não tem problema nenhum, mas se um dia você for preso, ele falou bem assim pra mim, eu não vou te visitar na cadeia. Meu Deus. Eu falei assim, eu ir preso? Para, pai, por quê? Não imaginava nada disso, né?
E tudo bem, fui morar com a minha mãe, a partir dali namoros, balada, sabe? Saidinha, essas coisas, curtir, tudo bem. E como a gente tinha uma família meio liberada, assim, podia fazer de tudo, o que acontece? O meu irmão mais novo, ele meio que fez algumas coisas de errado. E ele foi pra FEBEM. Ele foi pra FEBEM, minha mãe ficou desesperada. 15 anos, na FEBEM, desesperada. E não ia na igreja, mas ela achou que Deus poderia ouvir a oração dela. E ela foi para a igreja, me chamou, Rodrigo, vamos na igreja comigo, porque Deus vai dar resposta, seu irmão está preso, mas Deus vai tirar ele de lá. Mas sem conhecer Jesus, sem andar nos caminhos cristãos, sabe? Sim. Simplesmente porque estava desesperada. O aperto, né? Isso, fez... e eu falei, não, mãe, eu não vou na igreja não. O que meus amigos vão pensar de mim se eu for para a igreja? Não vou para a igreja de jeito nenhum. E ela insistiu muito, eu fui com ela na igreja. Eu fui com ela para a igreja e eu sentei lá no último banco com ela e aconteceu o culto, o pastor pregou, tudo certinho. No final do culto, uma missionária foi fazer uma oração e chamou o pessoal para ir lá na frente para receber a oração, como de costume em várias igrejas. Minha mãe foi porque ela estava desesperada, ela queria receber alguma coisa. E eu não fui porque morrendo de vergonha. O que as pessoas vão pensar de mim de eu ir lá na frente e receber uma oração? O que aconteceu? A missionária orou por todo mundo que estava lá na frente e ela foi lá no fundo da igreja onde eu estava. E essa missionária foi lá no fundo. Foi lá no fundo atrás de mim. Estava escondido. Escondidinha, né? Mas Deus me achou. Não tem como esconder, né? E ela começou a orar por mim e eu lembro assim que ela falava assim para mim, falava, olha, Deus tem um projeto muito lindo na sua vida. Mas você tem que se afastar de más amizades, de pessoas que querem te levar pro buraco. Enfim, aquilo... Eu guardei aquilo no meu coração, acabou o culto, peguei minha mãe, saímos dali, mas eu continuei praticando as mesmas coisas. Sim, entrou aqui e saiu... Entendeu? Não dei ouvido, nada, nesse projeto lindo que Deus tinha na minha vida, sabe? Não compreendi ali na hora. Na hora não, mas que nem hoje, você lembra muito bem, né? Olha como e continuei fazendo as coisas erradas que a gente faz naquela época, né? Passado algum tempo, o que aconteceu? Eu cometi alguns assaltos e fui preso. Meu Deus, olha a palavra do pai, né? E fui preso. Pai, né? Parece que tem. Olha isso. Meu Deus, pai e mãe, né? E nesse tempo que eu fiquei preso, meu pai não foi me visitar mesmo. Foi o que ele disse. Foi, porque o pai sempre vê lá na frente, né? Sim, verdade. O que acontece? Fui preso, fiquei um determinado tempo preso, passei por rebelião, por várias fases difíceis dentro da cadeia. E ganhei minha liberdade depois de um certo tempo por benefício, né? Bom, tem um benefício, consegui sair para poder ficar assinando todo mês na rua, né? Sim. Não podia passar das 10 horas da noite na rua, enfim. Passado algum tempo, o que acontece? Eu continuei fazendo as mesmas coisas. Não fui atrás de Jesus. Não teve mudança. Sabe? Não tive mudança. A gente já morava junto. Isso, a gente já estava morando junto. A gente já se conhecia, né? Porque ele foi preso, eu era menor de idade, eu tinha 15 anos. Eu não podia visitar, então a gente só se correspondia por carta. Sim. E eu já conhecia Jesus, porque minha mãe sempre foi uma mulher de Deus, de igreja. E eu lembro que a cada carta que eu escrevia para ele, eu colocava assim embaixo: eu e minha casa serviremos a Deus. Olha só, em já todas as cartas. Já, E eu falava para ele: olha, quando você sair daí, a gente vai para a igreja, vai procurar Jesus. E ali ele falava assim, a gente vai, ele respondia, né? Sim. E quando ele saiu, é isso que ele tá contando, essa parte. A gente já morava junto e nada de buscar Deus. Nada de seguir os caminhos do Senhor. E você nunca perdeu a sua fé? Nunca perdi. Nessa época. Tanto é que assim, eu fui morar com ele porque meu pai não aceitava. Quando ele saiu, uma menina de 16 anos, o pai não aceita. Sim. E aí ele foi morar sozinho, eu fui junto. Sim. E foi ali, eu nunca perdi minha fé, eu sempre, né? Tem aquela essência, né? E a fé fortalece. A mulher sabe, sempre orando, né? Sempre com paciência, porque não nunca foi fácil. Desistiu, Porque eu não fazia nada de errado, mas bebia muito, então foi uma trajetória bem difícil. Nós somos vasos, né? Deus tá mudando, até todo dia, né? Ele molda. E em um desses dias, né, eu tinha que assinar, porque eu saí de benefício e eu tinha que assinar todo mês, né? Sim. E quando eu fui assinar, depois de alguns meses já em liberdade, mas mesmo assim todos os meses assinando, um dia eu fui lá assinar, eu vi que na minha pasta onde recolhi a assinatura, estava escrito assim, mandato de prisão. Eu fiz a assinatura ali e perguntei, porque
como eu não devia nada, eu falei, mas o que é esse mandato de prisão? Aí eu fui e perguntei pro rapaz lá o porquê daquele mandato de prisão. Ele falou, nossa, eu não podia ter recebido sua assinatura, mas espera um pouquinho aí. Espera um pouquinho aí que eu vou ver o que está acontecendo. Nesse meio tempo que ele falou, espera um pouquinho, fechou de polícia já. Meu Deus! Fechou de polícia porque o promotor tinha recorrido a pena e tinha aumentado o tempo de prisão, o tempo de cadeia. Então o que acontece? Eu fui preso novamente. Pelo mesmo delito, né? Pelo mesmo processo. Por quê? Porque o promotor aumentou o tempo de prisão. Sim. Então fui preso, fiquei um determinado preso. Já nessa segunda vez, ela conseguiu ir me visitar. Tá? Mas só que nesse meio tempo que eu fui preso pela segunda vez, eu já estava trabalhando com meu pai. Então nessa segunda vez, o que acontece? Eu já estava na presença do pai. Do meu pai, né? Então, o que acontece? O meu pai caminhou comigo nessa segunda vez. Enquanto eu fui preso, ele correu atrás de advogado, ele correu atrás de como da primeira vez. Não como da primeira. Ele falou, não vou te ver. Mas da segunda como ele estava vez, caminhando, ele viu que ele não fez nada de errado. Foi daquela antigo, as coisas... Aí, o que acontece? Ele me ajudou muito, ele foi atrás do advogado, fizeram uma junção de pena, porque o tempo que eu fiquei assinando contava, por mais que o promotor aumentou, né, o tempo de cadeia, já dava para fazer um outro benefício, e aquele advogado montou um outro benefício, eu consegui sair de condicional. Um outro benefício que aí eu já assinava de 3 em 3 meses. E saí morando junto com ela, mas nada mudou. Nada mudou. Tudo mesmo. Porque você falou aqui, ó. Você falou, nós vamos, não adianta, assim. Era bar, ela me buscava na porta de bar, sabe? A gente não queria nada com nada. Né? Nós não tínhamos filhos ainda. Ela sofreu muito, Imagino. Muito joelho no chão, né, Márcia? Muita oração, muita persistência. E passado algum tempo, já na rua assinando, né, de 3 em 3 meses, um determinado dia eu fui renovar minha carteira de habilitação no Poupa Tempo. Fui lá, dei meus documentos, tudo certinho, para renovar minha carteira de habilitação, paguei a taxa. Tudo simples, normal, como se nada tivesse acontecido. A moça que me atendeu falou, deu tudo certo com a sua carteira de habilitação, mas entra naquela salinha ali, tá vendo aquela porta? Entra naquela porta ali que você vai pegar a sua carta ali. Na hora que eu entrei naquela salinha, naquela porta, já estava fechado de polícia. De novo? Já estava fechado de polícia porque tinha um mandato de prisão contra mim. Porque constava que da segunda vez eu não tinha saído de liberdade, que eu era um foragido. Não tinha dado baixa. Que perseguição. Que luta aí. Luta foi bem grande. Ô Mari, e nesse meio tempo, só uma curiosidade. O que te mantinha firme? Deus já tinha te dito que você sabia da promessa? Porque quando ele recebeu a promessa lá atrás, você não estava. Não estava. Mas Deus já tinha te dito que ele tinha uma promessa na vida de vocês ou não? Sim, eu tinha certeza. Desde o primeiro momento que eu olhei para ele, quando a gente se conheceu, eu com 14 anos, eu já sabia que ele era o homem para minha vida. Ai, que... E eu creio que Deus já tinha escrito a nossa história ali e eu tinha certeza que já existia uma promessa. Porque quem é escolhido, eu vou falar pra você, não tem como fugir. Não pode, né? Vai pra cá, vai pra lá, vai... Mas eu pergunto porque, assim, muitos desistem por muito pouco. Sim. E às vezes mesmo Deus dizendo que é pra permanecer, desistem, né? E não tinha nada que me segurasse a ficar com ele, porque nós não tinha filho, não tinha nada. Então foi uma escolha era realmente uma escolha minha por acreditar que Deus poderia fazer. Ele é o Deus do impossível, né? Por mais daquele cenário é uma coisa impossível. É uma coisa impossível. Mas só que Deus testificava no seu coração, né? Que ele era um escolhido e ele vai fazer a obra, né? Então... E todo esse processo vocês vão entender que era Deus atraindo ele, porque enquanto ele não... não vem pelo amor, vem pela dor, né? Quando a gente não se posiciona, né? É verdade. Aí o que acontece? Fui preso num Poupa Tempo. Mandato de prisão, porque constava que eu estava foragido, que eu não tinha saído da segunda vez. Ó, é só cortando uma coisa. Tudo que não tem explicação, porque não tem explicação, né? Porque já estava livre, vem de novo, tudo explicação vem tudo de Deus. Sim. Tudo que você vem falando não tem como explicar, é de Deus. Tudo que não tem como explicar. Só para você poder entender. Me levaram para a delegacia. Cheguei lá na delegacia, mostrei minha carteirinha de condicional que eu estava assinando, com os carimbos, assinatura, tudo certinho. O delegado falou: não, consta aqui que você é fugitivo, eu vou ter que te levar para penitenciária, porque eu já estava condenado, né? Não tinha mais o que sumariar.
Tá bom, não tem o que fazer o quê? Vamos preso. Aquela sofrência, já não aguentava mais. Que pena, né? E agora era em casa, terceira Picado vez já. Aí o que acontece? Me colocaram na viatura, me levaram lá perto da rodoviária, né? Para poder fazer o exame de corpo de delito, para poder me levar para penitenciária. Me levaram lá, fizeram os exames, não tinha nenhum hematoma, nada, tudo certinho. Agora vamos te levar para penitenciária. A caminho da penitenciária, eu estava algemado, pé e mão, dentro do corrozinho do carro da polícia. O que é? Aquela parte traseira, sabe? Onde fica ali. Eu me lembrei da palavra da missionária de quando eu fui na igreja com a minha mãe. Deus faz isso mesmo. Deus traz a memória. Eu lembrei. E eu tava tudo torto ali, jogado atrás daquele corrozinho, chorando. Eu lembrei daquela profecia, daquela palavra. E eu orei assim pro Senhor. Eu não sabia orar, eu não tinha intimidade com Deus, eu não conhecia. Eu falei com Deus do meu jeito. Eu falei assim, Jesus, se verdadeiramente você tem um projeto na minha vida, muda a minha história. Meu Deus. Muda a minha história. Aí Deus falou, você é pajá. Agora Deus falou, agora você entendeu. E foi 3 vezes, né? Então você vê, né? 3 vezes. Os números também têm muito significado. Né? Pedro negou 3 para depois ser transformado. Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Tem muita Naquele coisa. momento que eu orei ao Senhor, eu falei assim, Jesus, se realmente o Senhor tem um projeto lindo, como aquela missionária falou, na minha vida, muda a minha história. Na mesma hora, Foi instantâneo. o telefone do policial toca. Meu Deus, como Deus é lindo. Na mesma hora, o telefone do policial tocou dentro do carro e eu não conseguia ouvir a conversa, mas eu só ouvia ele falando assim, tá bom então, tá bom. Naquele momento ele desligou o telefone, o motorista da viatura encostou a viatura no acostamento, foi lá no corrozinho, me desalgemou, me colocou pro banco do meio ali, pro banco da frente e disse assim, estão dizendo lá em Bauru que tudo isso daqui é um engano. A gente vai te levar de volta, mas se não for, a gente vai te levar pra cadeia. Deus. E eles me levaram de volta. Chegou lá aquele mesmo delegado que me atendeu, que me acusou, que dizia que eu era um fugitivo, me pediu desculpa e falou que era tudo um engano. E ali eu recebi um novo alvará. E a partir daquele momento, eu estou no caminho do Senhor. Por isso que eu digo que uma oração muda um destino. Verdade. E Deus é assim, Ele não deixa dúvida. Né? Ele tem um cuidado tão grande por nós, que Ele sempre testifica. Porque a gente é meio atrapalhado assim, eu falando, ai meu Deus, tem tempo, eu não estou trabalhando para Deus, testifica Deus, porque senão eu não vou. Se o Senhor não testificar, então Deus sempre está aqui cuidado de mandar. Não, filha, de vai, mostrar, que é isso, que é né? aquilo, traz uma pessoa, uma palavra. E no seu é isso. Pontual. Vou mostrar para ele que eu estou escutando. Deus o que ele tá insistiu falando. na nossa história, Sim. né? Deus Eu creio que tudo isso, insistiu. lógico, a primeira vez eu cometi um erro, eu tive que pagar. Sim. Mas a segunda vez era Deus falando para mim, A gente planta, a gente Filha, tem que colher, olha né? pra mim. Olha pra mim, eu tô aqui, tô Olha te pra mim. esperando, né? E a gente não olha, né? Não. Filho, fala comigo. Mas é o que eu digo, é sempre... As pessoas procuram tudo, procuram remédio, né? Procura tudo, menos ele. E que é simples, é barato, porque é só joelho no chão, jejum e oração. E assim, gente, de verdade, eu sei que é um processo, né? A gente, se não vem pelo amor, vem pela dor. Mas é tão, assim, é tão bom a gente, se puder, não precisar chegar na dor, né? Sempre esteja em adoração, intimidade com o Pai, porque Ele é o suficiente, Ele é o único, então não tem outro caminho. Não, assim, a gente tem que ter essa mentalidade, que a gente não tem outro caminho, não tem. Então, tudo é para Ele e a gente vai voltar para Ele. Então, era bom se não fosse pela dor, né? Se a gente pudesse ter essa mentalidade hoje que a gente passamos, né? Lógico que a gente sempre está moldando, Deus sempre está nos moldando, mas não chega a ser quebrado, né? Deixa Ele moldar, mas sem quebrar de vez, né? Cara no pó, né? Porque, lógico, o testemunho vai ser lindo, tudo, mas era bom a gente, né, não perder tempo. Vamos dizer assim, não perde tempo.
E hoje eu acho que não tá de brincadeira. Eu acho que a volta de Jesus está muito próxima. A gente não tem tempo para brincar mais. Eu vou. Não. A gente não sabe daqui 1 minuto, né? Então a gente não pode brincar, né, com isso. Então não perca tempo, gente. Então, mas se você for quebrado, ainda dá tempo, né? É verdade. Então vamos lá. Deus ouve oração. E através da oração houve um posicionamento. Né? Mas foi no último grito, né? Agora me posicionei, fui para a igreja e hoje eu vivo. Eu vivo pela graça de Deus, eu vivo a vontade de Deus, eu vivo para Deus, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Hoje a minha casa serve ao Senhor. Aquelas frases que a Mari escrevia no cantinho da carta, sabe? Hoje se cumpriu, essa promessa se cumpriu. E louvado seja Deus. Meu Deus, que lindo. Mas é assim, eu vejo vocês, é um espelho, sabe? Vocês são uma família espelho, né? Pra gente permanecer, sempre nos fortalecer, né? Que tudo é possível, né? Porque vocês estão firmados na rocha, né? Não é qualquer vento que vai passar e vai derrubar, entendeu? Porque está firmado na rocha. Louvado seja Deus. E eu, assim, agora pastores, eu creio que Deus vai usar muito mais ainda. Creio. Porque quando você estiver aqui, tem muito que Deus vai fazer, né? O projeto continua, né? Então... E a gente falou que por onde o Senhor nos levasse, a gente ia contar esse testemunho, né? Então, a gente se alegra muito em poder compartilhar aquilo que Deus fez. Que é aquilo que eu falo, improváveis, mas escolhidos, né? Quando existe uma promessa, a gente pode tentar fugir, que o Senhor, Ele insiste em nós. Então, vocês, às vezes, tá passando aí, um familiar que anda, errou, né? Tá na prisão, mas... ainda há possibilidade vocês, de mudança, mas naquele que pode. Não, tem muita gente, às vezes, confia em homens, como diz a Bíblia, cavalo. Não, vocês não têm que pôr a confiança em homens, em juiz, advogado. Você tem livre acesso para o advogado dos advogados. Médico dos médicos. Por que você vai pôr expectativa em homens? Se vocês a palavra diz, entra no seu quarto, fecha a porta e você achará. Olha o Senhor. E não desistir, né? Olha o Senhor. Não desistir, porque o processo eu acredito que não tenha sido fácil, né, Mari? Não foi fácil. Às vezes a gente pensa só no pastor, mas para quem está do lado também ali, e foi uma, foi duas, e nada. A sua família toda, e aí? Toda você vai ficar até quando nisso? E assim, você ali insistindo, fé mesmo, perseverar e acreditar. E detalhe, sem motivos para insistir. Porque quando ainda tem um filho na jogada, você fala, é pelo meu filho, né? E quando não tinha nada. Não tinha nada que prendesse ela, né? E até se a gente fosse olhar à luz da palavra, você estaria liberada, porque ele não queria cumprir. Então, assim, e persistir, porque a certeza de que Deus estava junto, né? Eu acho que é o que faz toda a diferença. E eu creio também, assim, eu acho que eu tenho quase certeza. Não sei, isso que eu ia falar de você. Muitas palavras, pessoas. Ai, deixa! Não, pra quê? Não vale a pena. Não é assim? Não te criou pra ficar em porta de cadeia. Gente, é muitas palavras assim. Mas é pra desistir. E hoje, se você tivesse escutado as pessoas, desistido, hoje vocês não estariam aqui contando esse testemunho. Sendo bênção, alcançando mais vidas, Deus fazendo através de vocês. Mas vamos fazer também porque às vezes tem pessoas que realmente o homem não quer nada com nada, ou a mulher, e estão insistindo, às vezes tem até casos de agressão. Não é isso que nós estamos dizendo aqui. A Mari tinha uma promessa, ela tinha uma vida com Deus, e ela estava sendo direcionada a se manter. Também não é qualquer situação que você deve levar, não é? Vamos deixar bem claro. É que ela já estava alicerçada em oração. Ela já estava alicerçada. Então, assim, eu falo o posicionamento dela, né? Porque a gente está posicionado dentro de uma igreja e vem palavras para parar. Porque isso é a missão do adversário. Com o pai. O adversário tenta parar.
né? Mas como você tinha intimidade, sabe, e tem a certeza, né, da promessa, que Deus é contigo, né? Então, sim, como eu disse, eu já tinha vivido milagres do Senhor dentro da minha casa, minha mãe era um milagre, então eu acreditava que então, Deus pode vir palavras, pode sim, vir dificuldade, mas você tá alicerçado ali, sim, né? Então é fortalecer mesmo, né? Em oração. E colocar, eu falar, a expectativa em Deus. Porque se ele quiser, ele faz, se ele não quiser, ele continua sendo Deus. Sim. Entendeu? Se for propósito de tirar, de fazer, ele vai fazer. Sim. Não há quem segura. É verdade. Pode todas as coisas. É verdade. Né? Mas, gente, mais alguma coisa que falar assim de Quer complementar? complementar? Olha, complementar assim o poder da oração. A oração, ela nos transforma. A oração, ela transforma aquela pessoa que está orando. E muitas das vezes sem perceber. Porque muitas das vezes a gente passa por momentos de luta, por tantos momentos de dificuldade, e a gente ora ao Senhor e a gente acha que Deus não está ouvindo a nossa oração. Não é verdade? É verdade. Só que a oração, quando nós estamos tendo esse relacionamento com Deus, Deus está curando o nosso coração, curando o nosso interior, né? Porque bem-aventurado é aqueles de coração puro, porque esses verão a Deus. Não é verdade? Então, você percebe que quando Deus vê pureza no nosso coração através de uma oração, Ele manifesta a sua glória, a sua graça, a sua misericórdia sobre nós. Você lembra de Davi? Davi, no Salmo 51, ele vai dizer para que Deus venha colocar um coração puro nele. Sim. Porque ele reconheceu o erro, ele reconheceu o pecado, mas ele sabe que quem tem um coração puro, esse verdadeiramente verá a Deus. Então essa é a nossa promessa. Então muitas das vezes a gente precisa de uma cura interior. E essa cura vem através de uma oração. Intimidade com Deus. É verdade. Porque é só Ele que vai tocar ali, né? Só Ele. Aquela oração que eu fiz naquele camburão de polícia, dentro naquele corrozinho ali, eu expressei algo muito forte para Deus, mesmo com palavras simples, porque muitas das vezes a gente acha que a oração tem que ter palavras bonitas, palavras, sabe, assim, não é. Deus está olhando pro teu coração, que a sua oração faz o seu coração chegar até Deus. Porque Deus é seu quebrantamento, né? É isso. É isso. E Deus, ele conhece o profundo do coração. Deus sabe quando a sua oração é uma oração de barganha, uma oração simplesmente de palavras de interesse, mas Ele conhece um coração contrito. Sim, é isso. Meu Deus, e essa transformação de coração vem através de oração. Amém. Reconhecimento, sabendo quem é Deus em nossas vidas, porque tudo Ele pode. Verdade. E assim, né? Naquele momento ali, é só você e ele. Só. Não tem mais jeito. Não tinha ninguém, nem escutando. Só Deus. O advogado não podia fazer nada. O delegado estava ali te acusando. Aqueles policial estavam indo te levar. Eu comecei a me ver como Paulo e Silas, né? Mesmo sem culpa, mesmo sem naquele momento ter praticado alguma coisa, mas estava sendo levado ao cálice. Sim. Verdade. E foi chacoteado, foi humilhado. É verdade. Mas é isso. Louvado seja Deus. E que vocês continuam assim, firme, levando né? o amor do Senhor, né? Adorando. Testemunho. Que a família de vocês continue resplandecendo a graça do Senhor. Verdade. Foi um prazer tê-los aqui. Verdade. Espero que possamos ter mais momentos, né? É verdade. Tenho certeza. Eu tenho certeza que nem foi, né, não é à toa que a gente fez o convite, porque tudo vem dele. Sim. Né? A gente foi tocado para fazer o convite, porque eu tenho certeza que ele sabe o futuro, ele sabe todas as coisas, então ele já sabe aonde ia chegar. E eu já tenho certeza que já está chegando. Tem muita pessoa já meditando, e sendo edificada, e tenho certeza que vai ter transformação. Né? Tem muitas pessoas que eu creio, em nome de Jesus, que vai estar orando mais, posicionando mais, tendo mais intimidade e crendo naquele no milagre que só Ele pode. Só Ele, não é advogado, não é médico, né? Ele pode todas as coisas. Nada foge de controle. Então, Ele pode todas. Né? Então, eu creio que
muitas pessoas vão ser edificadas com esse testemunho, cremos, viu? Pastor Rodrigo, pastora Mai. Amém. Que Deus abençoe. Amém. E gratidão é só o céu para recompensar vocês. Amém. E Prazer continue. Deixa Deus usar Amém. muito mais aí, que eu creio que tem promessa é muito maior ainda, Nós né? cremos, em nome de Jesus. Amém. Gratidão, viu? Amém. Deus A gente abençoe também sempre agradece. a sua casa, Muito obrigado. família. É isso. Beijo, gente. Até Fica a com Deus. próxima. Que Deus abençoe.